Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui iniciando, para a glória do nosso Senhor, mais um momento juntos aqui, conectados, através do YouTube, da Connect News Gilead, e através do Instagram também, Gilead Parangaba. Estamos felizes porque é a forma que nós podemos encontrar para estarmos mais próximos dos nossos irmãos. Foi a forma mais próxima também de nos aproximarmos, de chegarmos até a sua casa e termos esse momento de reflexão, termos esse momento de estudo da palavra do nosso Senhor. Eu fico muito grato a Deus pela equipe da nossa igreja, pela equipe do audiovisual, pela equipe também, pela ajuda dos nossos irmãos em possibilitar esse acesso tecnológico até a casa de vocês. Quero também agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos protegido. Estamos passando pelo momento difícil, estamos passando pelo momento de turbulência no nosso país, no mundo, mas nós estamos confiantes no nosso Deus, de que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E eu quero também estender e lembrar a todos que estão aí ouvindo, da nossa celebração que teremos no domingo. Nós estamos na semana, talvez a semana mais importante para o cristianismo, para a história do cristianismo, que é a Semana Santa, também conhecida como Paixão de Cristo, a Semana da Paixão de Cristo. Sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais especiais para a história do cristianismo e para a história da humanidade. Que foi numa semana como essa, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira, ele é morto, o Filho de Deus é morto e no domingo ressuscitado. E domingo é um domingo especial, porque é um domingo em que o Senhor Jesus, em um momento como esse, em uma semana como essa, quase 2000 anos atrás, que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. E nós estamos aqui, vamos celebrar, até por ser uma semana tão especial, vamos celebrar o nosso Cordeiro, vamos celebrar o Cordeiro Pascal, vamos celebrar o Cordeiro de Deus, vamos celebrar a morte do nosso Senhor Jesus, através da ceia, através da Santa Ceia. Eu entendo, sei que a ceia ela deve existir dentro de um contexto congregacional, a ceia deve existir dentro da nossa congregação, reunidos como igreja, como eclésia. A eclésia existe dentro desse contexto de coletividade, mas, diante da circunstância, diante da situação atípica pela qual nós estamos passando, diante dessa pandemia, diante da situação de termos que nos isolarmos e também termos que evitar a aglomeração de pessoas. Por isso nós estamos tendo que nos adaptarmos também, nos adaptarmos como corpo de Cristo, nos adaptarmos como pessoas e nos reinventarmos. Eu entendo que não é uma situação típica, mas não podemos deixar de celebrar a morte do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele lembra que na ceia nós celebramos a morte do Senhor, até que Ele venha, até que um dia possamos estar com Ele juntos. Então não podemos deixar de celebrar esse momento tão especial. E domingo nós convidamos você para que você possa, você, meu irmão, minha irmã, possamos estar juntos, não presencialmente, mas possamos estar juntos espiritualmente celebrando a morte do nosso Senhor Jesus.
Eu peço para que você possa pegar um pão e um suco de uva e celebrar na sua casa esse momento especial. Domingo será a partir das 17 horas. Se Deus quiser, se Deus nos permitir, estaremos celebrando esse momento. Você aí na sua casa e nós aqui também na nossa casa. Quero agradecer também a oração dos irmãos, das irmãs, essas orações que têm nos fortalecido, e eu também tenho orado por vocês. Nós também temos orado pela igreja do Senhor. Sabemos que é um momento difícil, mas precisamos continuar orando, intercedendo uns pelos outros, clamando ao Senhor para que Ele ouça a nossa voz, para que Ele ouça o clamor do seu povo. Assim como Ele ouviu o clamor do povo que estava no Egito, escravizado, o livro de Êxodo fala que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Êxodo capítulo 6, versículo 5, diz que o Senhor ouviu o clamor do povo e lembrou da aliança que Ele tinha com o seu povo. Então clamamos para que o Senhor também ouça a nossa oração e o clamor do seu povo. E eu queria convidar você nesse momento para que você possa fazer uma oração junto comigo. Vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele direcione esse nosso culto, essa nossa escola bíblica online. E eu quero já de antemão também externar um grande abraço a todos os professores da escola bíblica da Gileade da Parangaba, Quero também externar um grande abraço, o abraço virtual à nossa presbítera Terezinha, que eu sei que está nos acompanhando. Um abraço a você, irmã, que tem também se dedicado e por conta da quarentena está recolhida em seu lar. Quero também parabenizar, agradecer e externar a nossa alegria e externar o nosso abraço a todos os professores da escola bíblica, desde a sala infantil, na pessoa da nossa querida irmã Socorro, também aos jovens e aos adultos, na pessoa também da nossa irmã e presbítera Lídia. A escola bíblica online é um momento de excepcionalidade. Gostaríamos de estar, na verdade, nos reunidos na nossa igreja, no nosso templo, com os irmãos para aprendermos desse momento tão especial. Mas vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria e para que Ele nos dê o direcionamento nessa noite, para aprendermos a Sua palavra nesse momento. Senhor Deus, querido e eterno Pai, na Tua santa presença eu quero te pedir pelos meus irmãos, eu quero te pedir, Senhor Deus, pela Tua igreja, a igreja invisível, a igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra. Eu quero clamar a Ti, eu quero rogar ao Teu Santo Espírito para que nos dê o entendimento da Tua palavra, para que nos dê o entendimento, Senhor Deus, dos Teus sinais e da Tua vontade, dos Teus desígnios para as nossas vidas. Santo Espírito, eu te rogo nesse momento, para que Tu venha nos ensinar. Quero colocar-me em Tuas mãos como instrumento, para ser usado por Ti, para falar ao Teu povo aquilo que Tu colocastes em meu coração. Senhor Deus, eu Te agradeço, porque nós estamos aqui recolhidos em nossos lares, mas nós estamos confiantes na Tua presença e na Tua ação sobre as nossas vidas e sobre a vida da Tua igreja. Assim eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria refletir com vocês, na verdade, estudar um pouco com vocês no livro de Êxodo. E é um livro especial, até porque eu quero tratar de um assunto que é um assunto bem instigante, Nós teremos aqui algum tempo e eu quero ver com vocês esse tema, essa temática. Afinal de contas, nós estamos na Páscoa, E Deus, Ele é soberano e Deus, Ele desenvolve também a história do seu povo. Como é que Deus desenvolve a história do seu povo? E eu quero olhar para o povo de Israel.
nós estamos, como eu disse, na semana pascual, na semana da Páscoa, uma das semanas onde nós chamamos a Semana Santa ou a Semana da Páscoa. E eu quero analisar e ver com você, estudar esses dias, como Deus, que é um Deus que é soberano, e como Ele desenvolveu a história do seu povo. Como Deus, que é soberano, desenvolve a nossa história. Como Ele desenvolve a sua soberania e a sua vontade em nossas vidas e na vida do seu povo. O Senhor, Ele escolheu um povo. E este povo, ele foi escolhido por Deus, orientado por Deus e conduzido por Deus durante toda a sua história. E continua sendo conduzido. O Senhor, Ele tem uma história não apenas com o povo de Israel, mas também a história com a igreja. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos como Deus trata e conduz o seu povo, né? E eu penso que temos muito a aprender com a história do povo de Israel. Sem dúvida nenhuma, a Páscoa é uma das festas mais importantes para o povo judeu, para o judaísmo, né? E a celebração pascual é uma celebração que é carregada, cheia de significados, né? Traz em seu bojo uma série de significados, né? Não apenas no seu ritual metódico, meticuloso, mas também lembra momentos que são importantíssimos para a história do povo de Deus na Antiga Aliança. A história do povo de Deus na Antiga Aliança é uma história repleta de milagres, repleta de intervenção do Senhor. O povo da Antiga Aliança é um povo em que eles puderam contemplar a ação de Deus em suas vidas. Nós estamos e fazemos parte de uma nova aliança, mas eu queria refletir com vocês um pouco da história do povo da Antiga Aliança. Até porque, com certeza, essa celebração pascual e a celebração que nós estamos tendo e que nós estamos celebrando também para o cristianismo, ela é uma festividade, é um momento que remonta à história judaica, né? Quando o Senhor Jesus ele institui a ceia, a Santa Ceia, ele institui em um contexto em que está envolvido na Páscoa judaica, né? Porque eu estou falando e porque eu quero falar desse tópico, que é um tópico tão importante para nós, é um tópico tão importante para o povo de Deus, né? Certamente, a festa judaica, a Páscoa judaica e o povo de Deus, quando o Senhor Jesus ele entra quase 2000 anos atrás em Jerusalém, né? É numa semana como essa em que o Senhor entra em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, como o texto sagrado diz, ovacionado, né? Adorado, reverenciado pelo aquele povo. Ele entra em Jerusalém, mas ele entra em Jerusalém numa sexta-feira ali, e na sexta-feira ele é levado à crucificação, ele é morto, e no domingo ele é ressuscitado. Ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. É uma semana especial, é uma semana que mudaria a nossa história, uma semana que mudaria não apenas a história da humanidade, mas a história da nossa vida. A história da vida, a história da minha vida, a história da tua vida, a história da nossa vida foi mudada. Em uma semana como essa, em uma semana em que, há quase 2000 anos atrás, o Filho do Homem foi crucificado e morreu. E é interessante isso, porque ele morre para libertar o seu povo, mas não para libertar o seu povo do cativeiro humano. O Senhor Jesus morre na cruz e é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro de Deus, não apenas para libertar o povo, não para libertar o povo do cativeiro humano, porque isso o Senhor já havia feito na Antiga Aliança com o povo egípcio, né? Mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar, irmãos,
do cativeiro do pecado. Por isso é algo tão importante, porque é um cativeiro espiritual, é um cativeiro que nos levaria à morte. Então, por isso é uma semana importantíssima para a humanidade e para todos nós. Não podemos deixar isso em branco. Mudou a nossa história, mudou a história da nossa vida, né? Nós não estamos reverenciando, irmãos, nem celebrando um Deus que está morto. Nós estamos celebrando a morte de um Deus que está vivo, que ressuscitou dos mortos e que está vivo à destra do Deus Pai e que está intercedendo por nós e não está alheio à nossa história, não está alheio à nossa angústia, não está alheio à nossa situação. Eu quero aprender um pouco com a história do povo da antiga aliança. Eu quero aprender um pouco com a história do povo de Deus, do povo da antiga aliança. Porque a Páscoa judaica ela também teve um início, né? E eu quero celebrar e aprender com você um pouco, porque essa história do povo da antiga aliança não é muito diferente da história do povo da nova aliança. Não é muito diferente da história do nosso povo, não é muito diferente da nossa história. E eu quero celebrar, eu quero aprender um pouco com você, né? A Páscoa, como eu disse, é uma festividade originariamente judaica, é uma festividade oriunda do judaísmo, né? Há cerca de 4.000 anos atrás, há cerca de 4 milênios, o povo de Deus estava escravizado no Egito. Aquele povo que havia ido para o Egito a convite de José, aquele povo que iria, os filhos de Jacó, juntamente com os seus 12 filhos, que fizeram posteriormente as 12 tribos, dali adviriam as 12 tribos de Israel. Aproximadamente 70 pessoas saem ali, chegam até o Egito, e este povo começa então a se envolver com a cultura, a ser bem recebido, a ser tratado, né? Mas é um povo que também, nesse momento, nesse contexto, está escravizado. E eu quero ler com você o livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos ler Êxodo, capítulo 1, para que a gente possa entronizarmos no texto. Êxodo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor, né? Só para que você entenda melhor, né? Esse povo, há 4.000 anos atrás, está escravizado e eles clamam a Deus para serem libertados, para serem libertos. Finalmente Deus intervém na história desse povo e Deus, ele intervém de forma maravilhosa. Deus, ele levanta um libertador. É por isso que eu quero chamar a atenção para que você possa entender como Deus, que é um Deus soberano, desenvolve a história do seu povo, né? E esse é o tema do nosso estudo, como é um Deus soberano desenvolve a história do seu povo. E é interessante, porque em Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 22, nós vemos o sofrimento dos filhos de Israel, a apreensão que eles tiveram no Egito. Vemos também a ordem do rei, as parteiras, tudo isso no capítulo 1, né? Do livro de Êxodo, que é um livro que faz parte do Pentateuco, que é o livro judaico, que é a história, que relata a história do povo da antiga aliança, né? O povo de Deus, um povo que foi escolhido por Deus e que fazem parte da história da antiga aliança. E aqui em Êxodo capítulo 1 a gente já observa isso, né? Se você observar do versículo 1 até o versículo 22, né? Até o versículo 22, eu não vou ler, são muitos versículos, mas é mais ou menos o que nós iremos tentar tratar hoje, né? Deus, ele tenta libertar o seu povo, Faraó resiste, e Deus resolve dar, então, digamos assim, uma última chance, e ele exerce a sua soberania.
Mas até chegar à libertação do povo, temos aqui o capítulo 1. E no capítulo 1 nós vemos aqui, precisamente no versículo 14, eu queria ver aqui com você o versículo 14, que diz assim, versículo 13, capítulo 1, versículo 13 do livro de Êxodo. Os egípcios, olha só, os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho. Versículo 14. E tornavam-lhe extenuante e amarga a vida. Tornavam-lhe extenuante e amarga a vida. Com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de tarefa que os obrigavam a realizar. Essa é a grande provação que o povo está passando. Aqui o povo está cativo, aqui 4.000 anos atrás o povo estava preso, o povo estava escravizado. Mudou-se o faraó, não era mais o faraó que conhecia José, que conhecia a história de José, que conhecia a família de José. O conflito aqui muda, há um conflito entre a história do mundo e a história do povo de Deus. E esse é o conflito, conforme podemos ver também no versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, levantou-se sobre o Egito um novo faraó, que não conhecia nada sobre a vida de José. Não conhecia nada. Um novo poder político no Egito, então, é mudado. Existe aqui um novo poder político no Egito, um novo faraó, né? Um novo poder que não tinha nenhuma relação com José, um novo estadista, um novo faraó que não tinha nenhuma relação com a família de José. O povo havia aumentado em números. O povo que estava escravizado, o povo que havia vindo, aqueles 70 que haviam chegado até o Egito com Jacó, a convite de José, amigo de Faraó, este povo já havia aumentado numericamente. E é interessante, irmãos, porque há aqui um cumprimento da promessa de Deus. Se você observar, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, vamos ver Gênesis capítulo 15, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor falou a Abraão. Sabe, com toda certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso o Senhor dizendo a Abraão. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Isso o Senhor fala a Abraão. Versículo 16. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Olha só, o Senhor já havia falado, a promessa do Senhor, o Senhor já havia prometido, o Senhor já havia dito que o povo seria escravizado. O Senhor já havia dito que o povo padeceria, que o povo sofreria, que o povo passaria 400 anos escravizado. O povo de Israel havia aumentado numericamente, o faraó havia mudado, e ali nós podemos ver a promessa de Deus feita a Abraão se cumprindo, irmãos. O povo havia multiplicado,
Mas isso também era fruto do mandamento de Deus. Isso também era fruto da promessa de Deus a Abraão. O povo tinha que se multiplicar. Isso também era uma orientação de Deus a Adão e Eva. Haveria necessidade da multiplicação do povo, né? Mas agora o povo havia sido feito escravo. E Faraó, por medo, estava ali. O povo estava crescendo numericamente. O povo e Faraó, por medo, para tentar tolher o crescimento do povo, Faraó então coloca homens para que tentem reprimir, né, para trazer dor, para impedir o crescimento do povo. O que a gente observa aqui, e o que você pode constatar, é que o povo está passando por uma grande provação. O povo que outrora, o povo de Deus, escolhido por Deus, que estava ali nessa terra, estava passando por uma grande provação. O povo agora estava sendo escravo no estrangeiro. E Deus já havia falado isso, que o povo seria escravizado. As promessas de Deus se cumprindo. Mas uma grande provação, irmãos, uma grande provação sempre é precedida. Sempre uma grande provação, ela também traz consigo um grande livramento. É o que nós iremos ver aqui. Uma grande provação, ela também pressupõe um grande livramento. Não há provação, não há dor, não há sofrimento, não há turbulência, não há tortura, não há escravidão, não há tormenta, não há provação que também não possa ter escape quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E o que nós observamos aqui é que o povo estava escravizado. Isso é muito importante nós observarmos. O povo estava dominado, o povo estava escravizado. Deus havia dito que assim seria. Deus havia dito que o povo seria escravizado. O povo estava dominado, o povo estava escravizado. O que Deus havia predito a Abraão estava se cumprindo. Mas Deus também fez promessas a Abraão. Deus também fez promessas ao povo dele. E aí, como nós podemos conferir isso? Lá no capítulo 6, do mesmo livro de Êxodo, versículo 5. Você pode também ler o texto que diz assim, olha só o que Deus está dizendo. No capítulo 6 de Êxodo, versículo 5. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Olha só que tremendo, queridos. Deus ouviu os gemidos, a oração desse povo. E Deus lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão. Olha o povo da antiga aliança. Olha o povo sendo lembrado, sendo tratado, sendo protegido também por Deus. Deus havia prometido a esse povo libertação. Deus prometeu a esse povo libertação. Seriam 400 anos de escravidão, mas a libertação viria. A libertação viria, o escape viria, porque Deus sempre dá o escape para o seu povo, né? E assim aconteceu com esse povo. Você pode ver claramente que Deus lembrou, olha só que tremendo, irmãos. Deus lembrou da aliança que ele havia feito. Irmãos, nós não podemos esquecer que Deus é Deus. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para esquecer das suas promessas. Deus é Deus. E Deus não esquece. Você acha que quando o texto fala aqui que Deus lembrou, né, do seu povo, lembrou da sua aliança, você acha que Deus se esquece, irmãos? Você acha mesmo que Deus aqui se esqueceu do seu povo? Ou que Deus se esquece de nós? Ou que Deus se esquece de você? Você acha?
Aqui é uma figura que indica que Deus está prestes a agir. Aqui é uma figura metafórica, uma figura simbólica, em que traz o entendimento que Deus está prestes a agir, que Deus está prestes a fazer algo, Deus está prestes a iniciar uma grande ação em resposta do seu próprio caráter fiel, porque Deus é fiel a Ele mesmo, Deus é fiel à sua promessa. E é interessante isso, porque fidelidade é um dos atributos de Deus. E Deus, por amor ao seu nome, por amor ao seu povo, Ele vai fazer agora, explicitamente Ele vai fazer agora agir, libertar o seu povo. Isso é tremendo, isso é tremendo. E é o que me instiga, é o que me alegra, porque Deus nos prometeu a sua presença, irmãos. Deus prometeu a sua presença não somente ao povo da antiga aliança, mas Deus também prometeu a sua presença ao povo da nova aliança. E nós somos essa geração, nós somos o povo da nova aliança de Deus. E a ceia traz esse simbolismo. A ceia do Senhor é o símbolo da nova aliança de Deus para com o seu povo. E assim como Deus do povo da antiga aliança não esqueceu das suas promessas, Deus também não esquecerá das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Ele também não esquecerá das promessas que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele é fiel e continuará sendo fiel. Deus aqui está dizendo que Ele se Ele prometeu a sua presença, se Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos, Ele está presente. Mesmo que muitas vezes não nos apercebemos disso, mesmo que muitas vezes parece até que Ele está distante, mas não se engane, Deus está presente, irmãos. Deus é presente em nossas vidas, Deus é presente na sua vida. Deus é presente na sua igreja, Deus é presente diante do seu povo, entre o seu povo, Deus está presente, sempre pronto para agir, sempre pronto para lembrar de mim e de você. Eu tenho certeza disso, que assim como o texto fala, em Êxodo capítulo 6, versículo 5, vamos ler mais uma vez, Êxodo capítulo 6, versículo 5, que diz: eu ouvi o gemido dos filhos de Israel. Em outras versões diz: eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Eu ouvi a oração do meu povo. Deus ouviu a oração desse povo. Deus ouve também a nossa oração. Deus ouve também a oração da sua igreja. Deus ouve o teu clamor. Deus ouve a tua oração de dia, de tarde ou de madrugada. Deus ouve a oração do nosso povo. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve o clamor da sua igreja, né? Glória a Deus por isso, porque o texto diz que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança, né? Como eu disse, esse lembrar não significa que Deus esqueceu, né? Mas tem um entendimento, né, de que Deus está prestes a agir. É uma figura que indica que Deus está prestes a agir. Deus está prestes a fazer. Deus está prestes a estender as suas mãos de vitória sobre as nossas vidas. Porque o texto sagrado também nos ensina que as mãos do Senhor não estão encolhidas. As mãos do Senhor continuam estendidas para nos abençoar, para abençoar o seu povo. As mãos do Senhor continuam estendidas para abençoar a sua igreja. E eu creio que nada do que está sendo, irmãos, nada do que está acontecendo, Deus está alheio. Deus não está alheio à história do seu povo. Deus nunca está alheio à história do seu povo. Como eu disse, Ele pode estar aparentemente distante, mas Ele está presente. Ele está sempre presente. O texto, o salmista diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Esse é o nosso Deus, irmão.
O nosso Deus está presente. O nosso Deus é presente contigo. O nosso Deus está sempre na nossa história. Ele é soberano no desenvolvimento da história do seu povo. Deus é soberano no desenvolvimento da história da igreja. Deus é soberano no desenvolvimento da história do povo da antiga aliança e da história do povo da nova aliança. Deus é soberano e está sempre presente no desenvolvimento da história do seu povo. E é riquíssimo esse estudo, porque nós conseguimos observar isso. Nós conseguimos observar que Deus prometeu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, é um Deus que cumpre as suas promessas. E Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre as suas promessas. E pode ter certeza disso. Uma grande provação pressupõe um grande livramento. Talvez você esteja, todos nós estamos passando por uma grande provação. São tempos de grande provação, igreja. São tempos de grande provação. Mas também, esta provação pressupõe um grande livramento. Grandes livramentos o Senhor tem para a sua igreja. Grandes livramentos o Senhor tem para as nossas vidas. E a escola bíblica, ela tem este papel de nos ensinarmos a compreender a história, de compreender a história de Deus com o seu povo, e de compreender a história de Deus com a sua igreja. Diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas provações, Deus não está alheio à história do seu povo. Deus não está alheio à nossa história. E eu queria que você entendesse hoje isso, tá? Você entendesse que o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus, ele levantaria um libertador. E de fato ele levantou um libertador. E isso nós vamos ver mais na frente, como é que ele faz isso. Por isso que eu quero que você entenda como Deus desenvolve, como é Deus que é soberano e como é o desenvolvimento da nossa história diante de Deus. Deus não está alheio ao desenvolvimento da nossa história. Deus não está alheio à nossa história, à nossa vida. E eu aprendo com o povo da antiga aliança isso. Que a gente já observa aqui que mesmo o sofrimento dos filhos de Israel já havia sido predito, já havia sido dito por Deus a Abraão. Isso se cumpriu. Mas assim como disse o Senhor que haveria provações, Deus também disse que haveria libertação. Né? Libertação. E como isso se deu, é o que nós podemos ver, né? E Deus sempre está agindo em nossa história, sempre está agindo em nossa vida. E é tremendo isso. E isso me alegra meu coração, porque eu sei que o Senhor não está alheio à nossa história, irmãos. Eu sei que o Senhor não está alheio à história da tua vida. Ele está presente. Mesmo que muitas vezes você não compreenda, mesmo que muitas vezes nós não compreendamos, mesmo que muitas vezes nós ficamos assim, né, sem compreender o porquê das coisas, ou o que é que está acontecendo exatamente, porque isso, né, mesmo que a gente não entenda, mesmo que ele pareça distante, mas ele está presente, né? Mesmo que ele pareça distante, mas ele está presente. Ele está presente. Ele está pronto para agir. Ele está pronto para lembrar de mim e de você. Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de você, ele não esqueceu da nossa igreja. Ele não esqueceu do seu povo. Ele não esqueceu da sua família. Ele não esqueceu da tua história. Ele está pronto, sempre pronto para agir em nosso favor. Assim como ele agiu em favor desse povo que estavam sofrendo, assim como ele agiu na história dos filhos de Israel, ele agiu, ele age e ele agirá também em nossa história. Bom, e eu queria, assim, terminar com você
nesse momento, mas eu queria no próximo, nessa semana, nós, como eu disse, nós estamos celebrando a Semana Santa, a Semana Pascal, e domingo nós iremos celebrar a ceia, mas eu quero continuar esse estudo, né, com você. Eu quero continuar o estudo com esse povo, né? Na próxima semana nós iremos ver como foi que ele usou duas mulheres, como Deus usou duas mulheres para continuar, né, usando e intervindo na história do povo. Duas heroínas no meio do genocídio, duas heroínas no meio da catástrofe, duas mulheres que foram usadas em meio àquele genocídio. Deus honra a fidelidade dos seus filhos, né? Eu quero aprender com você, na palavra de Deus, como Deus fez através dessas duas mulheres, né, para que os seus planos, para que os projetos de Deus não fossem frustrados. Né? Eu quero aprender com você na próxima semana. Domingo nós iremos, Deus se permitir, celebrarmos a ceia no nosso lar. Eu sei que algumas pessoas não entendem muito bem, né? Não até concordam, eu respeito. Eu confesso aos irmãos que eu também sou relutante quanto a isso. Mas eu tenho que entender que nós estamos numa situação atípica, irmãos. Nós estamos em uma situação em que requer que possamos, em um domingo pascal, em um domingo em que o nosso Senhor morreu e morreu na sexta, ressuscitou no domingo, há quase 2000 anos atrás, possamos celebrar esse momento. Você aí na sua casa, eu aqui também na minha casa, porque nós precisamos estar de quarentena, precisamos estar reclusos, né? Mas iremos ter um momento de louvor, ter um momento inspirativo e vamos refletir, ter um momento de oração, um momento de palavra e iremos celebrar a ceia do Senhor. Convide pessoas, seus familiares, evidentemente sua família, para estar com você na sua casa, porque nós não podemos convidar outras pessoas. Mas o que eu peço é que você participe. A programação está prevista para dar início às 17 horas. Né? E eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença do Vitor, do audiovisual, a presença do Paulo, Vitor, a presença do Ted, aqui, possibilitando isso, irmãos, possibilitando essa transmissão. Eu creio que nós precisamos nos reinventar. Como Deus é um Deus que está sempre em novidade, o Senhor quer que estejamos sempre em novidades de vida, né? E o Senhor é o Deus do novo, e Ele inova, está sempre inovando. Tivemos que nos inovar também, nos reinventar nesse sentido, para que os irmãos não fiquem sem o alimento. Mas eu quero continuar incentivando você, que você continue fazendo o seu culto familiar, continue fazendo o seu devocional, continue procurando o Senhor, continue se consagrando a sua casa. Nós iremos entender melhor essa celebração pascual, nós iremos entender melhor e fazer esta linhagem, essa simetria da festa pascual, da celebração da Páscoa judaica e a celebração da Santa Ceia, instituída pelo Senhor Jesus. E iremos fazer isso no domingo. E você providencia isso. Eu quero também aqui fazer um apelo aos irmãos, né? Na verdade, é um apelo no sentido de que possamos continuar em oração, em consagração, tá bom? E eu quero também agradecer, irmãos, porque os irmãos, a igreja do Senhor continua ativa, a igreja do Senhor continua intercedendo, clamando, proclamando. E eu também quero agradecer aos irmãos que estão ouvindo o nosso apelo, né? Para que possamos também continuarmos contribuindo para a manutenção da obra do Senhor, né? Aos irmãos que estão aí pedindo para que possamos ir até a sua casa, né? Pegar a contribuição, pegar o alimento, para que possamos honrar os nossos compromissos, para que possamos sanar os nossos compromissos e continuar honrando os nossos compromissos. Eu louvo a Deus pela sua fidelidade, porque nós vimos hoje que Deus, um dos atributos do Senhor é a fidelidade, e o Senhor é fiel às suas promessas.
e temos que ser fiéis também ao Senhor. E eu quero agradecer aos irmãos que estão entendendo, estão nos procurando, estão ligando, né? Eu quero também agradecer aos irmãos que estão orando por nós, orando por mim. Muito obrigado por vossas orações. As orações de vocês têm surtido efeito, têm nos fortalecido. E eu também, como eu disse, nós também temos orado por vocês e continuaremos orando. Como família, como corpo de Cristo, continuaremos em intercessão. Como eu disse, nós estamos aí no YouTube, através da Connect News Gilead, né? Connect News Gilead, e também no Instagram, @Gilead Parangaba. São esses dois canais de conectividade que estão nos possibilitando também levar até o seu lar, até a sua casa. E também aos nossos irmãos que servem com muito amor, né, e que estão possibilitando que isso aconteça, né? A graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, né? E os nossos avisos são, o Ted e o Vitor estarão sempre levando avisos a vocês. Continuaremos utilizando as redes de comunicação para os nossos avisos, para os nossos eventos, os eventos virtuais como esse. O nosso propósito é continuarmos aqui juntos, né? Levando na quinta-feira a escola bíblica, na terça-feira a palavra doutrinária, a palavra de ensino, e no domingo a nossa celebração. Eu peço a vocês para que possam chamar e convidar pessoas para acessarem o nosso canal e fazerem também a assinatura na rede do YouTube, né? Façam isso, ajudem, propaguem a palavra do Senhor, né? Muito obrigado. E eu quero mais uma vez agradecer. Tem algum aviso a dar? Não. Glória a Deus. Muito obrigado. Eu quero fazer uma oração finalizando esse momento e impetrando a bênção apostólica, né? A bênção apostólica é importante para as nossas vidas. Eu quero agradecer também aos irmãos, né, a todos aqueles líderes, pastores que estão também levando a palavra do Senhor através desses canais. E muito obrigado. Continuaremos refletindo sobre o povo da antiga aliança e como Deus, de forma soberana, agiu no desenvolvimento da história do seu povo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo mover do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, obrigado pela Tua igreja, obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles amigos que estão ouvindo a Tua palavra, que estão ouvindo através desse canal. Obrigado pelo povo no Amazonas, em Manaus, pela Tua igreja no norte, no sul. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda existem homens e mulheres que clamam e que propagam a Tua palavra. Eu quero te pedir uma bênção sobre o Teu povo, que Tu possa estender Tuas mãos sobre as nossas vidas, o povo da nova aliança, esta geração da nova aliança, que possamos continuar clamando e esperando, Senhor Deus, a Tua intervenção. Continua agindo em favor do Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo espalhado nos 4 cantos dessa terra. Os pastores, as suas famílias, os líderes, os membros, Senhor Deus, todos os amigos, todos aqueles, Pai, que estão nessa situação. Que o Senhor intervenha, que o Senhor age. Eu sei que o Senhor não está alheio a esta situação. Traz paz sobre os Teus filhos. Traz, Senhor Deus, um refrigério sobre aquela pessoa que está aflita. Senhor Deus, traz o refrigério do Teu Espírito. Traz, Senhor Deus, a Tua ação. Estende Tuas mãos sobre este irmão, sobre esta irmã. Traz a cura. Derrama o bálsamo de Gileade sobre os corpos doentes,
sobre as mentes doentes. Eu sei, Senhor Deus, que a Tua palavra tem poder para curar, para libertar. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu clamo pelaquela pessoa que está aflita, angustiada, pelaquela pessoa que está hospitalizada, pelaquela pessoa, Senhor Deus, que está passando por momentos difíceis, está passando por grandes provações ou pequenas provações. Traz o refrigério, traz a paz, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua casa, seja sobre o teu lar, seja sobre a tua vida, seja sobre a igreja do Senhor, aqui nos 4 cantos dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço virtual a todos vocês. Deus abençoe. Ai, irmãos, eu falei demais. Ai, Jesus.